100.7. Mix. Agora na Mix. Mix Notícias. As notícias do Brasil e do mundo pra você. Mix Notícias. Mix Campos 100.7, o melhor mix do Brasil, 7 horas em ponto. Muito bom dia. Hoje é sexta-feira, dia 28 de fevereiro de 2020 e vamos aos destaques do Mix Notícias de hoje. Voo entre Campos e São Paulo a partir do dia 29 de março. Índice que reajusta aluguéis cai 0,04% em fevereiro. Dólar reduz a alta após bater 4,50. Bolsa de São Paulo reverte queda após tombo de 7%. Juro do cheque especial recua em janeiro, mas fica acima do limite divulgado pelo Banco Central. O estado do Rio confirma o primeiro caso suspeito de coronavírus no Norte Fluminense, em Macaé e também em Nova Friburgo. 44 países confirmaram os primeiros casos do coronavírus. O indicador do boi gordo segue valendo 196,68 a arroba, acumulando alta de 5,7% em 30 dias. Açúcar cristal, saca de 50 quilos, negociada a R$ 80,77, com menos 0,39% ao dia. Esses são os destaques de hoje. Mix Notícias. A inauguração do voo diário entre Campos e São Paulo está confirmado para o próximo dia 29 de março entre os aeroportos Bartolomeu Lisandro e o de Congonhas, anunciou a Voipass Linhas Aéreas em comunicado à imprensa sobre a expansão de suas operações. Além dessa nova rota, haverá também o início de uma ligação entre Teixeira de Freitas, na Bahia, para São Paulo e Salvador. Os voos serão operados por aeronaves ATR-72, com capacidade para 70 passageiros, com voos diários. As operações entre Campos e São Paulo cumprirão horários de São Paulo para Campos com saídas diárias de domingo a sexta, partindo de São Paulo às 9h50, com chegada às 11h20. O retorno com a decolagem de Campos às 12 horas e 25 minutos, com chegada em Congonhas às 13 horas e 55 minutos. O índice geral de preços do mercado utilizado para reajustar aluguéis variou menos 0,4% em fevereiro. Os dados foram divulgados ontem no Rio de Janeiro pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Em janeiro, a alta foi de 0,48% e em fevereiro de 2019, o índice ficou em 0,88%. Com isso, o IGPM acumula alta de 0,44% no ano e de 6,82% em 12 meses. Entre os componentes do IGPM, o índice de preços ao produto amplo, o IPA, caiu 0,19% em fevereiro, depois de subir 0,50% em janeiro. O acumulado de 12 meses está em 8,38%. O melhor mix do Brasil. Mix. O dólar comercial sustenta a tendência de valorização nesta quinta-feira, renovando recordes históricos. A moeda americana, por volta das 11h45 da manhã de ontem, operava com alta de 1,3% a R$ 4,50, maior cotação intradiária desde o início do Plano Real. Às 3h15 da tarde, ela subiu 0,55% a R$ 4,46. No ano, a divisa dos Estados Unidos acumula alta de 12,2% contra o real. Na bolsa, o Ibovespa, índice de referência da B3, que operou em queda durante toda a manhã e o início da tarde, subiu 0,25% aos 105.986 pontos, impulsionado pelos bancos. O Banco Central tentou corrigir a distorção no câmbio por meio de mais um leilão de 20 mil contratos de swap cambial, oferta de dólar com compromisso de recompra no futuro, pela manhã, injetando US$ 1 bilhão. Os juros bancários cobrados no cheque especial de pessoas físicas recuaram em janeiro deste ano, primeiro mês do teto estabelecido pelo Banco Central para essa modalidade de crédito. De acordo com o Banco Central, a taxa média de juros nas operações com cheque especial caiu de 247,6% ao ano, 10,9% ao mês em média em dezembro de 2019, para 165,6% ao ano em janeiro de 2020, algo em torno de 8,5% ao mês. O limite divulgado pela instituição foi de 8% ao mês, o equivalente a cerca de 150% ao ano. O teto começou a valer em 6 de janeiro. Os juros são cobrados quando o cliente acessa seu limite de crédito pré-aprovado pelas instituições financeiras. Ao divulgar os números nesta quinta-feira, o Banco Central fez a ressalva de que o resultado da taxa média de juros do cheque especial ainda é uma estimativa e que, após receber mais informações das instituições financeiras, o dado será revisto. Mix Notícias.
A Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro confirmou na noite desta quinta-feira o primeiro caso suspeito do coronavírus no norte fluminense, na cidade de Macaé. Não foram divulgados detalhes a respeito da paciente. Ainda há 2 casos suspeitos no município do Rio de Janeiro, 2 em Niterói e 1 em Nova Iguaçu, totalizando 6 em território fluminense. Embora o governo do estado não tenha divulgado, a Prefeitura de Nova Friburgo, na região serrana, informou também que há um caso suspeito no município. Uma mulher que deu entrada em uma unidade hospitalar privada na segunda-feira. A Subsecretaria Local de Vigilância em Saúde acompanha o caso junto à Secretaria Estadual da mesma pasta. No Brasil, há um caso de coronavírus confirmado e 132 suspeitos, número este que vai continuar crescendo. Depois da confirmação do primeiro caso do coronavírus no Brasil na quarta-feira, dia 26, 9 mortes foram confirmadas na Itália. Mais países europeus registraram os primeiros casos de Covid-19 e o Japão fechou todas as escolas. Nos últimos 7 dias, 20 países confirmaram os primeiros casos da doença, com dados da OMS e informações de agências de notícias. Nas últimas 48 horas, 9 países, incluindo o Brasil, informaram os primeiros casos da doença: Dinamarca, Estônia, Geórgia, Grécia, Macedônia do Norte, Noruega, Paquistão e Romênia. Até a quarta-feira, dia 26, de acordo com a OMS, 44 países haviam registrado infecções pelo novo coronavírus ao redor do mundo. Ainda não entraram na contagem da organização a Dinamarca e a Estônia, que anunciaram seus primeiros casos ontem, quinta-feira. As contas públicas iniciaram o ano com saldo positivo. Em janeiro, foi registrado o superávit primário do governo central, o Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco Central, de 44,124 bilhões de reais de aumento real, descontado a inflação de 41% em relação ao mesmo período de 2019, que foi de 30,030 bilhões de reais. O resultado do primeiro mês do ano foi o melhor para o período, já registrado pela Secretaria do Tesouro Nacional na série histórica com início em 1997. O resultado primário é formado por receitas menos despesas, sem considerar os gastos com juros. Neste ano, a meta para o resultado primário de déficit é de 124,1 bilhões de reais. O secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, explicou que o resultado de janeiro foi muito bom, influenciado pela arrecadação recorde, mas ainda é cedo para dizer se vai continuar assim nos outros meses do ano. A dívida pública federal, que inclui o endividamento interno e externo do governo federal, apresentou redução em termos nominais de 0,45% em janeiro. Na comparação com dezembro de 2019, informou ontem, em Brasília, a Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Economia, que o estoque passou de 4,249 trilhões de reais para 4,229 trilhões de reais. A dívida pública mobiliária federal interna, que é a parte da dívida pública em títulos do mercado interno, teve o estoque reduzido em 0,63% em janeiro, passando de 4,083 trilhões de reais para 4,057 trilhões de reais. A redução deve-se, segundo o Tesouro, o resgate líquido de 55,43 bilhões de reais na dívida mobiliária interna, compensado em parte pela apropriação positiva de juros, quando os juros da dívida são incorporados ao total mês a mês, no valor de 29,75 bilhões de reais. Mix Notícias. Quase 2 anos após ser aprovado no Senado e devolvido à Câmara dos Deputados, o projeto de lei que institui uma nova política nacional para as doenças raras e amplia o acesso a tratamentos e medicamentos no SUS segue parado no Congresso. Com a proximidade do Dia Mundial de Conscientização sobre a Doença, amanhã, dia 29, famílias se mobilizam para tentar avançar a pauta entre deputados. Especialistas e parlamentares que integram as comissões que avaliam o projeto de lei foram convidados para encontros ontem em São Paulo e no dia 4 de março em Brasília. E pelo menos 13 milhões de brasileiros, de acordo com dados do Ministério da Saúde, têm alguma doença rara. No mundo, cerca de 8% da população tem algum dos 6 a 8 mil tipos de doenças consideradas raras em todo o mundo, entre enfermidades de origem genética e não genética. Para chamar atenção para essa realidade, o Instituto Vidas Raras promove uma série de eventos de conscientização em diversas partes do Brasil para pacientes, familiares e todos os envolvidos com a causa durante o mês de fevereiro e principalmente
somente no dia 29, amanhã, data escolhida como Dia Mundial das Doenças Raras. Neste ano, as atividades serão estendidas até o mês de março. Mix. O Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos, o PPI do Governo Federal, decidiu recomendar a exclusão da Eletrobras participações do Programa Nacional de Desestatização, PND, segundo publicação no Diário Oficial da União da última quarta-feira, dia 26. A decisão sobre a empresa, que reúne participações da Eletrobras e em uma série de companhias do setor elétrico, acontece em momento em que o governo Jair Bolsonaro tenta levar adiante um projeto de privatização da estatal, maior empresa de energia do Brasil. O movimento levou em consideração a estratégia de reorganização da Eletrobras e os impactos de gestão trazidos pela manutenção da Eletropar no PND, segundo a publicação do Conselho do PPI, assinada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, e pela Secretaria Especial do programa. O Senado defendeu junto ao STF que seja derrubada a liminar que impede a implementação do chamado juiz de garantias. Ainda segundo o Senado, não cabe ao Poder Judiciário o papel de instância revisora das decisões do Legislativo. O Senado prestou informações nesta quinta-feira última, ontem, dia 27, ao STF, nas 4 ações que questionam o juiz de garantias, cujo relator é o ministro Luiz Fux. Em janeiro, Fux suspendeu a implementação do Instituto por tempo indeterminado e convocou audiências públicas para discutir o tema com especialistas e entidades, marcadas para o mês que vem. O juiz de garantias, previsto no pacote anticrime aprovado pelo Congresso e sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro no fim do ano passado, permite a atuação de 2 juízes por processo. Mix Notícias. A campanha nacional de vacinação contra a gripe será antecipada para 23 de março, afirmou o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, em entrevista coletiva na tarde desta quinta-feira em São Paulo. De acordo com o Ministério da Saúde, a campanha seria realizada em abril, mas foi antecipada por causa do novo coronavírus. Definimos que é possível e trabalharemos para o dia 23 de março, antecipando em 23 dias a data prevista original para essa campanha da vacina contra a gripe, disse Mandetta. Serão disponibilizadas 75 milhões de vacinas pelo Butantan, uma produção recorde, segundo as autoridades de saúde. Em 2019, o Instituto Butantan forneceu ao Ministério da Saúde 65 milhões de doses da vacina influenza trivalente dos vírus H1N1, H3N2 e B. As companhias brasileiras que trabalham com comércio exterior estão na expectativa diante de um possível aumento de casos de coronavírus no país. Os contatos entre empresários nacionais e estrangeiros, em especial da China e demais países asiáticos, passará a ser feito mais via telefone, e-mail ou videoconferência do que pessoalmente. O presidente da Associação de Comércio Exterior do Brasil afirmou ontem que a China passará por uma grande reacomodação e isso causará um grande baque para as nações asiáticas, principalmente no que se refere a produtos novos, porque eles não se vendem por fotografia. Ele informou que atualmente, na medida do possível, as empresas estão tentando exportar. Infelizmente hoje, o coronavírus é que está dizendo o que deve ser feito. Não basta simplesmente a vontade de exportar ou importar, afirmou. Mix, o melhor mix do Brasil. Mix. A equipe econômica trabalha com técnicos do Congresso uma forma de resolver a execução do orçamento diante das novas regras que aumentam o controle do Legislativo sobre os gastos públicos. Segundo o secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, os integrantes da pasta têm se reunido com assessores da Câmara, do Senado e do Tribunal de Contas da União para ajustar as novas regras à execução das despesas e não inviabilizar a gestão dos órgãos federais. Na semana passada, Bolsonaro afirmou que vai lutar pela manutenção do veto que garante ao Executivo Federal definir o destino de 30 bilhões de reais do orçamento de 2020. A disputa gerou uma crise entre os poderes. O setor de máquinas e equipamentos registrou queda de 3,6% na receita líquida de janeiro em comparação com o mesmo mês de 2019. Segundo o balanço divulgado ontem pela Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, a receita ficou em 7,9 bilhões de reais no primeiro mês deste ano, uma retração de 9,4% na comparação com dezembro do ano passado. No acumulado de 12 meses, há uma ligeira alta de 0,3%, com uma receita líquida de 121,8 bilhões de reais. A queda foi influenciada pela diminuição das exportações, que tiveram uma redução de 26,6% em janeiro em relação ao mesmo mês de 2019, ficando em 554,6 milhões de dólares. No acumulado dos últimos 12 meses, a retração é de 7,8%, com as vendas para o exterior totalizando 9,3 bilhões de dólares. Mix Notícias.
2 pessoas morreram e 84 ficaram feridas neste ano em acidentes nas rodovias federais no estado do Rio de Janeiro no período do Carnaval. O balanço foi divulgado ontem pela Polícia Rodoviária Federal. Ao todo foram registrados 81 acidentes. O número de óbitos foi inferior ao registrado no Carnaval do ano passado. No período de 1º a 6 de março, 7. O número de acidentes, no entanto, aumentou em relação ao mesmo período de 2019, quando foram notificados 71. Ao todo foram feitas 8.611 atuações neste Carnaval, sendo a maioria delas, 1.138, por ultrapassagens proibidas. Outras 898 autuações foram feitas a passageiros que estavam sem o cinto de segurança, 646 a condutores sem cinto e 112 a condutores ou passageiros sem capacetes em motos. A polícia autuou ainda 208 pessoas por dirigirem alcoolizadas. 130 pessoas foram detidas. Foram apreendidas nas estradas 30 quilos de cocaína e 12 veículos roubados foram recuperados. O Ministério do Meio Ambiente demitiu 2 autoridades de alto escalão que atuavam no combate às mudanças climáticas, deixando os postos vagos em um momento no qual o país está crescente sobre os holofotes por causa dos gases de efeito estufa liberados pela devastação da floresta amazônica. As demissões do diretor encarregado do combate à mudança climática e do seu vice foram anunciados no Diário Oficial da União na última quarta-feira. O Ministério disse a Reuters em um comunicado que as substituições na Secretaria de Relações Internacionais visam dar nova dinâmica para a agenda de adaptação às mudanças climáticas da pasta, sem dar detalhes. Quando indagados se os novos ocupantes dos cargos já foram anunciados, o porta-voz respondeu: ainda não, serão anunciados oportunamente. O governo do presidente Jair Bolsonaro já havia reduzido a ênfase na mudança climática dentro do Ministério, transformando um cargo de nível de secretário para a mudança climática em uma diretoria. Mix, o melhor mix do Brasil. Mix. O governo do estado do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria de Fazenda, deposita hoje, sexta-feira, dia 28, a primeira parcela do 13º salário de 2020 para servidores ativos e inativos nascidos no mês de fevereiro. Também receberão a primeira metade os pensionistas que tenham instituidor do benefício nascido em fevereiro. Ao todo, serão depositados R$81 milhões para 30.890 pessoas. Os pagamentos serão efetuados por meio de folha suplementar e ocorrerão ao longo do dia, mesmo após o final do expediente bancário. Hoje, dia 28, é o último dia para empresas, bancos e corretoras de investimentos disponibilizar os informes de rendimentos referentes a 2019. É preciso ter em mãos esses comprovantes para declarar o Imposto de Renda 2020, que poderá ser entregue entre a próxima segunda-feira, dia 2 e 30 de abril. Empresas, bancos e corretoras podem enviar o informe de rendimentos pelos correios ou por e-mail ou disponibilizá-lo pela internet ou por aplicativo. Os dados servem para a Receita Federal cruzar informações, saber quanto você pagou de imposto ao longo do ano e verificar se houve sonegação ou não. Mix Notícias. O Ministério da Agricultura publicou nesta quinta-feira, 27 de fevereiro, os prazos máximos para a emissão de aprovação e licenças para atividades econômicas ligadas ao agronegócio, o que inclui o registro de agrotóxicos. A portaria número 43 regulamenta a Lei de Liberdade Econômica aprovada em setembro do ano passado, após ser editada como medida provisória em agosto. As regras passam a valer a partir de 1º de abril e, de acordo com a legislação, as atividades que dependam de aprovação e liberação por parte do governo terão seu alvará de funcionamento aprovado automaticamente em caso de omissão do poder público. Com isso, o registro de novos agrotóxicos terá prazo máximo de 60 dias e, passado esse período, os pedidos de registro serão considerados aprovados caso o governo não se manifeste contrariamente. Uma aposta de Rio Branco, no Acre, e outra de Fortaleza, no Ceará, acertaram as 6 dezenas do concurso 2.237 da Mega Sena. Eles receberão cada um R$ 105.826.358. O sorteio ocorreu nesta quinta-feira no terminal rodoviário Tietê, em São Paulo. As dezenas sorteadas foram 11, 20, 27, 28, 53 e 60. Será o segundo maior prêmio da história da Mega Sena a ser pago pela Caixa em concursos regulares. A Quina teve 263 apostas ganhadoras, cada uma levará R$ 44.509. A Quadra teve 15.054 apostas ganhadoras, cada uma receberá R$ 1.110. O próximo concurso, 2.238, será no sábado. O prêmio estimado é de R$ 3 milhões. Mix.
Os estudantes selecionados em segunda chamada para o ProUni têm até hoje para comprovar as informações fornecidas no ato da inscrição. A documentação deve ser apresentada diretamente às instituições de ensino. As bolsas de estudo não solicitadas serão destinadas aos participantes da lista de espera. O prazo para se inscrever na lista de espera é de 6 a 9 de março e a divulgação será feita no dia 12 de março. Neste semestre, o ProUni está oferecendo 252.534 bolsas. O sistema registrou mais de 1,5 milhão de inscrições, feitas por 782.497 estudantes. O número de inscrições é maior que o de inscritos porque cada participante pode escolher até 2 opções de instituição, curso e turno. E vamos falar do esporte. Pela primeira rodada da Taça Rio, que acontece amanhã, sábado, às 6 da noite no Maracanã, a Cabo Friense enfrenta o Flamengo. Ainda no sábado, também, o Vasco e Resende se enfrentam às 7 da noite no Raulino de Oliveira. Já no domingo, o Fluminense enfrenta o Madureira às 4 da tarde no Maracanã e o Botafogo joga com Boa Vista às 7 da noite no Engenhão. Você ouviu Mix Notícias.